Boa noite, entramos ao vivo em todo o Brasil e hoje, como entrevistadores, temos a Daniela Lima, que é do Caderno Repórter, do Caderno Poder, do Jornal Estado de São Paulo, a Denise Rotemburgo, que é colunista do Correio Brasiliense, a Sheila Magalhães, que é chefe de redação da rádio Band News FM, o Bruno Bogossian, que é repórter de política do Estado de São Paulo, e o Guilherme Evelim, editor executivo da revista Época. Temos também os tuiteiros, os convidados e, como sempre, a presença do nosso cartunista Paulo Caruso. Boa noite, deputado, bem-vindo ao Roda Viva e a São Paulo. E queria falar dessa convenção que vai haver agora no mês que vem, em abril, do PPS, para a qual foram convidados, o senhor convidou a Marina Lima, o Eduardo Campos, convidou também o Serra, o Fernando Henrique. Todos os potenciais presidenciáveis estarão lá. E o PPS, qual a posição? Vai se manter como partido? O senhor vai tentar um novo partido? O senhor vai se aliar a qual candidato? O que vai acontecer? Fica difícil dizer da agora o que vai acontecer em 2014. A gente não sabe nem se a Dilma será candidata. Mas o Lula lançou a Dilma. O que Lula diz hoje não se escreve amanhã. Pode ter lançado Dilma, mas pode vir a ser candidato. Então, se nem no governo sabe, não seremos nós na oposição que vamos saber. Temos várias alternativas. Nós não estamos fazendo nenhuma convenção. O ano é congressual. O partido vai fazer um congresso para discutir programa, discutir política, renovar os seus quadros, organização, administração partidária, num congresso nacional no final do ano. Começa agora, com os diretórios municipais, vem o estadual e a abertura do debate é feita por uma conferência política. E é essa que nós vamos realizar em abril, os dias 11, 12 e 13 de abril, em Brasília, e para o qual foram convidados o que nós estamos chamando, porque essa é a temática dessa conferência política, representantes de um pensamento que nós denominamos de esquerda democrática, que tem identidade com o que o PPS representa, e existe presença de democratas e esquerdistas democratas pelos vários partidos com outras representações. Aí vamos chamar, e o que aconteceu é que alguns que nós iríamos chamar, pela antecipação eleitoral, são possíveis candidatos. E aí vem um impacto maior desse convite, que todos aceitaram. Eduardo Campos é talvez o que chama mais atenção, até porque o seu partido é da base do governo e nós somos oposição. Aécio Neves, Marina Silva, Gabeira, Serra e Fernando Henrique Cardoso. Esses, talvez, os nomes principais do ponto de vista político, mas temos vários intelectuais. Do PT foi convidado alguém ou não? Não, porque o PT está no governo e nós, de qualquer forma, infelizmente, não estamos vendo o governo como uma esquerda democrática. É uma esquerda que com tendências, inclusive, antidemocráticas e antirrepublicanas. E o PSDB seria a esquerda democrática, o senhor acha? Tem setores, nitidamente, que são representantes do que talvez o de melhor tem a social-democracia brasileira. Nós consideramos, por exemplo, Serra como um dos grandes representantes de um pensamento avançado da esquerda democrática brasileira. Nós temos essa avaliação. Desse portfólio. E não significa dizer que nós concordamos com tudo que ele possa pensar. Até porque não concordamos com tudo, com nenhum desses grandes personagens. Mas gostaríamos de ouvi-lo a todos para pensar o que é que a esquerda democrática tem a dizer do Brasil e que projeto de desenvolvimento tem. Que essa é a grande temática e aí vem o dado importante. Todos aceitaram o nosso convite. Desse portfólio de pré-candidatos, para onde o seu coração tende mais hoje? Olha, primeiro que tudo, eu não tenho nenhum concílio para ter impactos coisa alguma. Mas sempre tem aquele assim, não, né, claro, da preferência. Olha, eu diria a você que, até para fugir um pouco essa ideia, o partido não é linha auxiliar e nem automaticamente aliado a quem quer que seja. Muitas vezes, até na imprensa,
tivemos conversando sobre isso, há uma tentativa de dizer que é da tradição nossa estarmos juntos com o PSDB. E eu tenho dito que, olha, cuidado porque o processo eleitoral para presidente da República, desde a redemocratização em 89, eu votei mais no PT e em Lula do que no PSDB. Então, se tiver de falar de tradição, nós rompemos uma tradição a partir de 2006. Mas qual é a sua preferência? O que nós estamos analisando, e isso eu acredito que dentro do partido tem uma ala que simpatiza com a ideia da Marina, mesmo da rede, ou tendo como um plano B, se não conseguir, uma vinda para o PPS, e ela já levantou uma hipótese dessa, que recebeu já um convite nosso. Tem aquele setor que, e não precisa dizer que o PPS de Minas tem simpatia por Aécio, e é um dos grandes diretórios que nós temos, talvez um dos melhores presenças do PPS a nível estadual, no caso de Minas. Existem aqueles que veem, por exemplo, até mesmo a candidatura de Serra vindo pelo PPS, não é hoje a dominante na discussão. E tem o novo, que é essa emergência do Eduardo Campos, como um possível candidato, com uma chance, essa é a avaliação, aí não é um problema de ser impectoris. É que eu avalio que se o Eduardo Campos continuar com essa disposição de vir a ser candidato, até porque nós não temos certeza disso, mas se vier a ser candidato e vier com o que está se anunciando de certo apoio, ele vem como alguém que rompe uma base do governo, pela esquerda, pode atrair outros setores e, quem sabe, num segundo turno, se for, ele não é candidato de oposição. E nem eu estou esperando que ele faça oposição, que não é fazendo, até porque ele não é. Não estamos querendo nada disso. Mas ele não será o candidato do governo. Ele é uma alternativa ao governo. De que nível? Isso é o que nós temos que discutir e, quem sabe, não tem dúvida, indo para o segundo turno é a chance maior que se tem de derrotar o bloco que já está no poder. Agora, deputado, como falar numa candidatura alternativa se Eduardo Campos, o governador, é governo, esteve no governo Lula, está no governo Dilma, vota com o governo no Congresso? Como falar em alternativa numa figura como Eduardo Campos? Olha, primeiro que tudo tem que perguntar a Lula por que está tão aperreado com a possibilidade de Eduardo ser candidato. Não tem que perguntar a mim. É porque está havendo problema lá. E um dado interessante é de que esta aliança Eduardo Campos e PT não é uma coisa muito tranquila, não, é uma coisa recente. Isto veio a se concretizar como aliança em Pernambuco no segundo turno das eleições de 2006 para o governo do Estado, que ele foi contra o candidato que era ligado à candidatura de Geraldo Alckmin em Pernambuco, junto com Jarbas, o Mendonça Filho. Ele derrotou o PT no primeiro turno e aí no segundo turno Lula e o PT o apoiaram. Eu posso dizer a você porque, historicamente em Pernambuco, nós éramos aliados de Arraes, de Eduardo Campos, e não era o PT que fazia parte dessa aliança, ao contrário. O PT dizia, em alguns momentos, na sua exacerbação radicaloide, que Arraes era o Pinochet do Nordeste. Não vamos esquecer que essa coisa não é nenhuma tradição, essa relação. E agora, recentemente, você teve Eduardo Campos lançando um candidato e do confronto direto contra Lula na eleição do Recife. Agora, deputado, o senhor tem ouvido o senhor falar muito, desde que chegou aqui, falou bem mais de Eduardo Campos do que dos outros candidatos. Sim, eu vou concluir. Aqui em 2006 e em 2010, o senhor se alinhou ao PSDB. Agora, a aliança com o PSDB está sendo colocada pelo PPS, digamos, em um plano um pouco mais cauteloso, estudioso. Eu gostaria de saber se o PPS deixou de ver o PSDB como a melhor alternativa para se opor ao PT no governo federal, ou é o candidato dos tucanos esse ano que não agrada ao PPS tanto quanto os outros dois candidatos de 2006 e 2010? Não é um problema de personalidade.
Eu posso dizer a você que a aliança em 2010, ela se deu muito em função de José Serra candidato, que é uma relação, essa sim, tradicional e histórica que nós temos com ele, desde a época do Partido Comunista Brasileiro. Desde o tempo de estudante, eu no PCB, ele na AP. E fomos mais ou menos contemporâneos, claro, eu em Recife e ele aqui em São Paulo e no Brasil, que era como presidente da UNE. E essa relação se estreitou quando do exílio, ele exilado no Chile, e a relação com o Partido Comunista sempre foi muito boa com Serra. Temos muita identidade. Então, não foi apenas PPS e PSDB. Tinha muito a ver com o que Serra representava, com a sua visão desenvolvimentista. E Aécio não representa? Aécio, eu poderia dizer que eu conheço Aécio bem jovem, até porque ele continua jovem, mas bem mais jovem. Quando eu também era um pouco mais jovem, ele da juventude do MDB e PMDB. Então, temos um relacionamento também muito bom, mas é evidente que não está excluído o apoio a Aécio. Só que você tem hoje alternativas que se aproximam do pensamento oposicionista do PPS, que ele tem que não precipitar para saber quem melhor pode fazer o enfrentamento com chances de vitória. Tem a própria Marina, que nós não avaliamos bem o seu posicionamento no segundo turno de 2010. A omissão não foi boa coisa, mas ela avançou. Eu acho que mesmo com a rede não sendo nem governo, nem oposição, isso é um negócio meio alacaçabe, não foi bom essa posição, mas ela está muito mais firme, tem algo de novo, um pouco da indignação da política no mundo todo, que dá até cômico, se transformando no grande partido da Itália. Então, ela está buscando isso com muito mais seriedade do que o cômico italiano, não tem nenhuma dúvida disso. E deve ser analisado por nós também como uma alternativa. Só para concluir, há dentro do próprio PSDB quem diga que a Aécio não tem se posicionado com muita disposição, não tem mostrado ainda muita vontade de ser presidenciável. O senhor compartilha dessa avaliação? Acha que o comportamento dele como presidenciável é adequado para o momento, para a altura em que se encontram as coisas? A partir do lançamento da sucessão por Lula, ele começou a se posicionar com muito maior firmeza. Está muito mais presente. Nós tivemos, inclusive, no seu jornal, hoje, um excelente artigo que ele escreveu, contundente em relação à má gestão econômica do governo Dilma. Agora, o senhor está se posicionando, tá? É uma coisa importante. Eu até tenho uma visão de que essa antecipação que Lula fez da campanha é um negócio meio estranho, porque o governo nunca antecipa sucessão. Ele fez. E isso está ajudando a oposição, inclusive está ajudando a Aécio a ter um posicionamento mais efetivo. Agora, o senhor acha que esse discurso macroeconômico, essa questão de gestão, pode chegar no eleitor que está tão encantado com Bolsa Família e tão contente aí com esse diálogo direto que tem com Lula? Olha, essa coisa a gente precisa tomar cuidado, não criar um certo mito em torno disso. Eu já tenho tempo de política suficiente para ter visto, por exemplo, a ditadura tendo voto nos grotões e parecia que nunca iríamos derrotá-los. O Fundo Rural representava o que hoje representa naquela época, o que hoje representa um Bolsa Família. Era a quinta maravilha do mundo, essa é a oitava, a de Lula. Conseguiu unificar todos os coronéis, tal como a ditadura fez. Todos os coronéis junto lá com eles, e nós derrotamos isso, quando o processo chega a um momento de saturação. Será que não está chegando quando, mesmo que localizado, e eu acredito até que muito pontualmente localizado, você vê o Nordeste ainda discutindo que está se comendo rato numa seca? Como, por exemplo, estamos ouvindo agora, e depois de 10 anos de um governo que diz que foi a redenção, eu não estou querendo dizer que isso é o fim, mas é evidente, as pessoas começam a tomar consciência de que aquilo não está significando nenhuma mudança, ao contrário. Eu sou daqueles que dizem que Bolsa Família tem funcionalidade conservadora,
para manter o que lá existia, mesmo melhorando o presente. Deputado, o ex-presidente Fernando Henrique disse em entrevista ao Estadão que seria bom que houvesse 3 candidatos de oposição, entre aspas, ou de oposição a Dilma, porque isso poderia forçar um segundo turno. No caso desses 3 que o senhor citou com mais frequência, e talvez o Serra como um 4º candidato, o senhor acredita que eles são candidatos complementares para fazer essa oposição ao PT ou eles conseguem se diferenciar? Afinal, o senhor convidou todos eles para o evento do PPS e todos eles vão participar. Olha, complementar é meio difícil dizer, mas todos os 4, se saírem candidatos, não são candidatos do governo. O que diferencia o discurso deles, olha, então? é só para dizer, governo não tem 2 candidatos. Isso não existe. E oposição pode ter vários. Mas de governo só tem um. Né? Você pode ter uma oposição pela direita, pode ter uma oposição de esquerda, uma oposição que venha discutir o pós, que me parece que é uma discussão que está aí, até porque Lula também busca muito o pré. É tudo com o passado, tenta reeditar coisas que o Brasil já viveu. Eu não vou estar discutindo FHC e PT. Mas como é que o senhor acredita que esses candidatos podem quebrar a polarização, cada um com o seu discurso, para poder forçar esse segundo turno, no caso? Olha, eu não posso garantir nada, mas a possibilidade existe. Senão, a gente não estaria aqui discutindo. Um dado que eu, inclusive, tenho discutido muito em rede social, porque as pessoas veem, mas Eduardo é da base, e você acredita nisso? Eu digo, olha, não é questão de acreditar, isso não é problema de fé, isso é um problema objetivo. Se ele sai candidato, é evidente que ele vai querer buscar um espaço. Ele não pode ir para lá para estar defendendo o governo Dilma. Isso seria uma estutice. Ser candidato para isso, não iria. Ele vai, talvez, não ser candidato da oposição, não vai confrontar contra tudo, mas ele vai querer encontrar o seu espaço, que o diferencie do que significa ser governo. Mas ele vai defender também o legado de um candidato ou... Qual o cenário que o senhor acredita que seja mais favorável à oposição? Olha, primeiro não vai depender da gente como se fosse, senta numa mesa, nós não somos Venezuela para ter uma mesa da unidade, não vamos. Ali é um outro problema, tem todas umas outras características. O Brasil é pluralista, a democracia brasileira, não vamos sentar todos esses candidatos e dizer o que é que nós vamos fazer, vamos acertar, não existe isso. Quem vai indicar se teremos 2, 3 ou mais candidatos, eu costumo dizer que é muita vida, é um processo. Você pode ter alguns que se aproximem mais, pode até haver uma composição, mas não vai haver isso de você ter um único candidato de oposição. Não vai. Isso seria... E eu não sei, aí vem um pouco de uma avaliação política. Eu não sei se seria o ideal, até porque... nós precisamos ir para um segundo turno. E a prática brasileira, a tradição é um pouco essa, porque só quem não teve primeiro turno foi Fernando Henrique. Aliás, quem não teve segundo turno, ganhou todas no primeiro turno, por conta do Plano Real, sem nenhuma dúvida. Mas conseguiu, foi o único, porque o resto foi tudo para segundo turno. E a gente precisa ter segundo turno, porque é importante para o país. E se for no primeiro, eu não sei se é o ideal. Governo, infelizmente, nós já estamos vendo, já utilizando, inclusive, veículos da mídia eletrônica para estar fazendo campanha, e aí cabe dizer que é antecipada, porque eu sou contra essa ideia. Não, a eleição, a discussão antecipada é bobagem. A todo tempo, partido político é para pensar política, é para ter seus candidatos. O que a gente não pode antecipar é a utilização daquilo que é institucional. Televisão, isso aí não. Agora, o partido ter candidato, discutir, isso terminou uma eleição, a gente já pode pensar na próxima quem são os possíveis candidatos. E cada cidadão pode ter o direito de dizer eu quero ser candidato a qualquer momento e não tendo um prazo definido para fazê-lo. Mas vamos lá que eu estou aqui. O senhor é de Pernambuco, né? Pelo que se sabe, uma das condições que o governador Eduardo Campos avalia para ser candidato a presidente da República, de alguma forma ter as forças políticas lá do Estado unidas em torno do nome dele. Tanto é que ele se aproximou
do senador Jarbas Vasconcelos, que foi adversário dele nas últimas eleições, e o senador hoje parece que é um dos grandes entusiastas da candidatura do governador. O senhor acha que ele tem condições de unir Pernambuco em torno do nome dele? E como é que o senhor avalia as outras condições para ele se tornar, de fato, um candidato viável, né? Porque Pernambuco, embora seja um estado historicamente importante, não chega nem a ser o maior eleitorado do Nordeste. É menor do que a Bahia. Ele é um nome relativamente desconhecido fora de Pernambuco. Olha, eu diria o partido dele é um partido médio, embora tenha crescido muito, é um partido médio. Ele não tem nem, aparentemente, a unidade do PSB, tanto é que o governador do Ceará já se manifestou, enfim, contra a candidatura dele. Enfim, existe uma série de obstáculos, né, à viabilidade dele como candidato. Olha, a primeira coisa que eu diria é que eu não sei se ele imagina que só será candidato unificando Pernambuco. Porque se o fizer, está perdido. Porque mesmo Pernambuco todo unido, o que ele precisa ter é expressão nacional. Bases de sustentação no sul do país, até porque também ninguém ganha eleição só no Nordeste. Ele pode até ter muita força no Nordeste, unidade em Pernambuco, mas ele vai ter que ter boa presença a partir da Bahia, que é o terceiro colégio eleitoral do país, está lá no Nordeste, a presença em São Paulo, Minas, com toda a dificuldade, Aécio representando o segundo colégio eleitoral, daí a força que Aécio tem, ninguém aqui menospreze. Não, isso está se pensando que Aécio, porque o PSDB com lutas intestinas, está começando a sair delas. Pressionado por quê? Pressionado por Eduardo, pressionado por Marina. O PSDB está vendo que precisa fazer política e não apenas ter prioridade em disputas internas. Então, nós vamos ver movimentação desse tipo. Não acredito que Eduardo não esteja buscando a sua ampliação. Ele está buscando, e só um pequeno reparo, ele não foi buscar Jarbas, não. O Jarbas é que foi apoiar o candidato dele a prefeito lá no Recife. Enfim, mas... Não, tudo bem, eu estou só querendo dizer que as coisas estão acontecendo, você ouve falar, é um certo fenômeno que está aí, eu não sei se é cansaço com Dilma, que setores do próprio governo começam a pensar em Eduardo. Posso dizer a você que vários empresários começam a discutir o que significa Eduardo. Ele tem uma visão desenvolvimentista e nisso ele tem algumas franjas ligadas a Dilma, que tentou fazer isso, só que a sua incompetência não a ajudou, mas ela tentou diminuir drasticamente a taxa de juros numa visão desenvolvimentista, só que mais uma vez se enganou do problema do mercado interno, mas o mercado interno é a base do consumo. Isso é voo de galinha. Com licença, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o deputado Roberto Freire. Voltamos ao vivo com o deputado e presidente do PPS, Roberto Freire. Deputado, essa discussão presidencial, além de ser 2 anos de adianto praticamente, da maneira como o senhor coloca, me parece bastante personalista. Se parte de nomes que são nomes, a gente não sabe o que pensa Aécio Neves, não sabe o que pensa Eduardo Campos profundamente, não sabe o que pensa Marina profundamente. Questões, como o senhor falou, Bolsa Família, favor ou contra? Muda de que maneira? Essa esquerda democrática. Como é que fica o direito de herança? Como é que fica o imposto progressivo sobre a renda? Não se tem discussão política programática nenhuma. Se tem discussão de o Eduardo Campos tem olho claro, a Marina quer usar a internet, uma coisa muito superficial. O senhor acha que essa discussão agora, em torno de nomes, ela
é benéfica para o país? Ela tem algum resultado positivo? Olha, é uma questão que, infelizmente, o Brasil tem uma certa tradição sebastianista. Nós teremos um salvador da pátria. Então, a política é muito vinculada a personalidades. Quanto a pensar, eu diria, você que Lula foi eleito 2 vezes presidente da República, eu não sei o que ele pensa, até hoje. Porque não mudou coisa alguma, foi superficial mudança, começou com uma coisa, depois foi para outra, e nós não temos nenhum projeto. Emburacou na questão do populismo, do consumo, foi um sucesso, clima de euforia, mas o Brasil está começando a pagar porque não tivemos nenhuma discussão séria sobre o processo de desindustrialização brasileira, que não começou com ele, mas se acentuou tremendamente no seu governo. Mas nenhuma dessas pessoas que o senhor... Não. Tudo bem. Disso. Não, eu fui apoiar a Serra porque ele falava sobre isso. Só que o dramático é que em 2010, ainda bem que você não trouxe a colação discutir aborto, casamento e o problema da República Laica. E os religiosos tendo um papel absurdo na discussão do processo político brasileiro. Daqui a pouco a gente vai ter república fundamentalista aqui entre nós. Não basta, ninguém discute, por exemplo, aqueles que estão denunciados por corrupção presidindo comissão. Mas o pastor que disse bobagem, numa visão profundamente equivocada, só se discute ele. Precisamos ter cuidado para também não cair nessa. E eu espero que esses candidatos não entrem nessa discussão. Já será um grande avanço que a gente possa procurar e buscar o que é que eles pensam sobre os problemas brasileiros. Você tem toda a razão, tem que começar. Mas eu diria que nós não estamos também tão distantes da eleição. E tem mais. Se o governo tivesse muito bem, ninguém estaria falando na sua sucessão. Não é um assunto de jornalistas e políticos, não? Mas, olha, jornalista não cria artificialmente uma questão tão importante como essa. Quando falta notícia. Não, porque você imediatamente tem lá a Band com outra visão, a Globo com outra, a televisão dos evangélicos dizendo algo, o jornal de São Paulo, do Rio, com a outra discussão. Essas coisas nós não temos um país de pensamento único. A imprensa nossa é pluralista, nós temos uma imprensa pluralista. Eu não sou daqueles que imaginam que é uma imprensa que vai só para um arrumo, um caminho. Não. Então, se isto está, é porque cada um está ouvindo. Quando vem perguntar a mim sobre esse processo do PPS, ela não tem apenas informação minha. Ela tem que fechar uma página por dia. Sim, mas ela vai ouvir outros setores que têm também preocupações e falam sobre isso. Não pense que fala de Eduardo, aqui eu que estou falando, porque vocês estão perguntando, não. É porque tem um grupo de empresários que começa a não ver no governo Dilma nenhuma chance do Brasil enfrentar os graves desafios. Um país que voltou a uma pauta de exportação de país colonizado, de matéria-prima, de grãos. Um país que foi industrializado, dos poucos industrializados fora da economia central do capitalismo. E nós estamos perdendo isso. E isto é uma preocupação. E estão querendo buscar quem é que pode enfrentar. O senhor tem feito política... Então, eu espero que isso... Mas estão querendo buscar sem saber se a Marina concorda com isso, se o Aécio tem outro projeto. É uma coisa meio nominal, é uma coisa Tudo bem, mas ainda bem que estamos procurando com 2 anos de antecedência para ver se a gente encontra algo. Olha, se perguntar a mim, eu tenho. PPS tem. Quem? Tem, claro, tem ideia sobre isso muito claramente. Nós rompemos com o governo Lula numa crítica à política econômica de Lula. Esse é um dado, vamos buscar na história. A gente não rompeu porque era um governo corrupto, não, até porque o mensalão ainda não tinha aparecido, nós nem sabíamos disso. Deputado, nós rompemos por uma crítica política econômica. Depois é que estourou o mensalão. Deputado, o senhor falou aqui em personalismo. A gente tem a impressão de que o PPS é o partido do Roberto Freire, assim como o PTB é o partido do Roberto Jefferson e o PR é o partido do Valdemar. Porque o senhor, por exemplo, só está há mais de 20 anos na presidência do PPS.
O que é o PPS, de fato? Porque a impressão que se tem é que virou, de fato, um partido que é satélite dos tucanos. Eu sei que o senhor discorda, já manifestou isso. Não, mas você veja, você tinha essa ideia. E se não tomar cuidado, você vai continuar com ela. O que é que eu posso fazer? Talvez você goste de achar isso. Mas é o partido que é o PPS? É o partido PPS do Roberto Freire ou não? O antigo Partido Comunista Brasileiro. Foi criado em 22, várias vicissitudes, clandestinidade quase a vida toda. Teve um papel importante no campo do pensamento de esquerda no Brasil e, particularmente, na luta democrática. Foi o único partido de esquerda que foi dado sustentação à luta democrática no MDB. Depois todos os outros chegaram, mas foi o grande instrumento do pensamento da esquerda dentro do MDB, junto com outros, até o Ayrton Soares, vindo de outra vertente da esquerda, não era do partido, mas que trabalhou muito nessa campanha junto com os autênticos, era todo um quadro. E quando, do fim da experiência do socialismo real, no 10º Congresso, mudou para PPS, PCB-PPS. Tem um dado, eu até conversava aqui um pouco antes, pela primeira vez eu fui eleito presidente, ainda era PCB. E eu fui eleito no 9º Congresso, numa disputa com o Oscar Niemeyer. Ele defendia uma chapa e eu defendia a chapa, inclusive da renovação. E ele tinha uma postura muito conservadora dentro do partido e até o final ele tinha. Era uma figura que ainda imaginava Stalin como um grande homem do Partido Comunista. Ainda para ele continuava aquilo, grande homem, um gênio, mas que na política tinha isso. Ele não avançou quando a crise do socialismo real estava instalada. Nós representávamos a renovação, a revisão, e o PPS surge disso. Eu vim e estou sendo reeleito. Por que não tem renovação? Por que não... Olha, você tem que perguntar aos delegados do partido, porque o presidente do partido é escolhido pelos delegados do Congresso. E nós fazemos Congresso, nós estamos esse ano fazendo. E o presidente é escolhido pelo Congresso, pelos delegados. E eu fui escolhido. Ele perguntou para mim, é que não tem alternativa? Eu digo, eu não vou bancar aqui o arrogante, não sei. Mas até hoje não teve. O Ciro Gomes foi candidato a presidente pelo PPS. Você vê, eu era presidente do partido e ele foi saiu do partido vezes. Quando ele discordou do senhor. Ele vivia dizendo que não, era não partido diga isso, só do Roberto não diga Freire. isso. Você sabe, você olhar para mim e dizer, se o Roberto era presidente do partido e você acha que é dono, e eu fui presidente de um partido que indicou Ciro Gomes 2 vezes como candidato a presidente da República. Diferente de Lula, que mandou ele vir para São Paulo para ser candidato e tirou o tapete. Eu não, eu botei o tapete. E ele foi candidato por 2 vezes. Você sabe quando foi que ele saiu? Não saiu, nós mandamos ele embora. Porque o partido decidiu entregar os cargos do governo Lula. E ele preferiu ficar como ministro de Lula. Tudo bem, não tem nada a ver com o partido. Deputado, depois de toda essa trajetória, O que é que eu posso fazer? Fui eu? Não foi o partido que decidiu. Os que eram do partido e que respeitaram a decisão do partido, romper com o governo Lula, entregaram os cargos. Ele não. Queria ficar no governo, tá bem, fica lá. No partido, não fica. Deputado, o senhor está narrando... E nós não acabamos por conta disso, não. Agora, o respeito fundamental foi que, por 2 vezes, ele foi candidato a presidente da República. Eu já disse isso a ele. Eu digo, o único partido que o respeitou efetivamente foi o PPS. Porque Lula fez o que fez com ele. Mas Daniela, agora a Daniela depois da Sheila. Obrigada. Um pouco de ordem. O senhor está narrando aí a trajetória do seu partido, mas agora o PPS voltou a discutir uma fusão. No Congresso fala-se numa fusão com o partido Nanico, ouvi falar sobre o PMN. Essa fusão abriria uma janela aí na lei eleitoral, a exemplo do que aconteceu com o PSD do Kassab, permitindo a migração de deputados para o novo partido aí que nasceria dessa fusão. Em que passo está essa fusão e o que é que o PPS tem a ver com o PMN ou com os partidos que ele está estudando se fundir aí? Olha, eu vou tentar ser muito sumário. Quando nós mudamos, em 1992, janeiro, foi aqui em São Paulo, no antigo Teatro Zácaro, hoje está lá até fechado.
Quando nós mudamos, nós tínhamos, na crise do movimento comunista internacional, tinha um outro partido comunista no mundo que começou a trabalhar politicamente para um congresso de mudança, seja da questão do centralismo democrático, indo até o símbolo. E toda a ideia era uma ideia que é interessante, porque isso lá, início da década de 90, o nosso documento preparatório do Congresso da mudança do PCB, em 92, falava de que um novo mundo que estava em construção era um mundo em que a representação política iria começar a ser superada em partidos políticos. A questão da rede. Então, nós não tínhamos a ideia de construir algo como se fosse o velho partido, o tradicional partido, mas abrir uma perspectiva da chamada nova formação política. O que é que isso representava? Era muito novo ali, naquele momento, para a gente imaginar que iria ser uma rede ou um movimento, porque partido político é datado. Partido político foi uma criação da sociedade industrial. Se você supera a sociedade industrial, as instituições vão mudar. Não vai mudar de um dia para a noite, não é varinha de condão mágica, não. É um processo, mas o processo já se iniciou. Tanto é que todos os partidos políticos estão em crise no mundo, não é apenas no Brasil. Mas a fusão com o PMN seria... Sim, então a nova formação sempre foi algo buscado por nós, de tentar o quê? E o Partido Comunista Italiano conseguiu isso. Foi primeiro o Partido Democrático de Esquerda, depois virou Esquerda Democrática, vindo Democrata Cristão, até chegar ao governo com Prodi, que tinha vindo da democracia cristã. Então, na Itália também era um grande partido, eles conseguiram aquela ideia construir e hoje estão no Partido Democrático. Nós aqui não conseguimos, pequeno, tentamos, mas isso está sempre em aberto. Essa fusão não é uma fusão para integrar um outro partido e virar uma geleia, não. É na ideia de que isso possa oferecer a oportunidade disso que nós estamos tentando juntar e debater uma esquerda democrática brasileira. Ou pelo menos, uma esquerda democrática que esteja fora dos partidos ou em outros partidos e aceite vir para o PPS. Não é a ideia de juntar, não. É a ideia de construir uma alternativa da esquerda democrática, maior do que o PPS é hoje, que é pequeno. Será que vai ter essa oportunidade? O PMN, você fala. PMN é um partido que nós temos uma história de relacionamento, com todas as diferenças, mas é um partido que vem de uma origem nacionalista e que a esquerda, diferentemente da esquerda internacionalista, que nós somos, mas na América Latina tem essa contrafação. É uma esquerda nacionalista. Nacionalista é base de doutrina de direita e não de partido de esquerda. Mas há uma esquerda nacionalista na América Latina, seja por luta anti-imperialista ou o que for. O partido Mas hoje, programaticamente, o PMN não é um partido... Falando de programa, hoje o PMN não é um partido que se destaque de nenhum programa, mas a sua origem não é um partido da direita. Nunca foi. Mas essa fusão não seria apenas uma desculpa para atrair José Serra? Jarbas Vasconcelos também já falou que está insatisfeito no PMDB, anda meio desconfortável por lá. Tem uma turma aí que anda meio desconfortável com os... Se for desculpa, já que estamos em época de conclave, bem-vindo à disputa. Mas Desculpa. Essa fusão vai sair? Não é. Eu não sei se vem. Eu não sei se vem. Se vier, eu acho que a gente está trazendo uma boa contribuição para a representação política brasileira. Porque se você me disser que Jarbas ou afins estão satisfeitos e bem integrados no PMDB, aí tudo bem, eu estaria fazendo uma forçação de barra. Mas eles não estão. E talvez junto aqui conosco possa representar algo importante. Mas tem espaço ainda para um novo partido? Um novo partido, como tradicional, não, mas uma nova formação com ideia, desde a origem, quando lá tínhamos, e tentando interpretar isso, o PPS, por exemplo, tem uma rede 23 já há algum tempo e que é razoavelmente ativa.
Temos Ou lá... seja, então a Marina não foi original a criar sua rede. De quem dá? É. Não, Mas como o PPS partido tem uma sim, rede. porque a Rede 23 é parte do que nós somos, né? Enquanto a Rede Marina é uma coisa que está sendo criada a partir disso. A gente está tentando ver como utilizar a chamada rede social como forma de representação política, porque ninguém fica imaginando que o partido político vai ser o que era. Daqui para frente, cada vez mais, a individualidade, interesses de grupos vão cada vez ser mais presentes na atividade política, com representação política. Isso será num crescendo, não vamos ficar pensando que vamos voltar aos velhos partidos, tradicionais partidos. Quem não buscar isso vai ficar um pouco patinando. A Sheila, deixa a Sheila fazer uma pergunta agora. Eu quero voltar ao nome do ex-governador José Serra. O senhor gostaria de ter José Serra no PPS? Há conversas nesse sentido? O senhor tem conversado com ele sobre isso? Olha, eu gostaria muito. Isso há muito tempo. É factível isso? É possível, o senhor acha? Olha, é factível sim. Se é provável, não sei. E onde ele entraria nas eleições de 2014? Se é que entraria, o que seria isso? Olha, uma coisa que eu tenho dito é que não dá para o PPS, com o nível de debate que está instalado, está dizendo que vai ter candidato A ou B. Inclusive, teve um movimento dentro do partido de ter candidatura própria. Isso, um movimento forte dentro do partido. Até, o Roberto pode ser candidato. Eu digo, olha, não vamos precipitar, porque isso não seria honroso para mim, como foi honroso eu ser candidato em 89. Aquela época era uma época que valia ser isso. Agora eu acho que tem que se pensar muito seriamente de como é que vamos articular. Mas isso dentro do partido tem. E ninguém pode vir chegar e dizer, não, Serra vai ser candidato pelo partido. Não dá. Agora, estar presente no partido seria uma honra para todos nós. Sem nenhuma dúvida. Eu já disse a ele, tapete vermelho. Agora, e ele respondeu? Mas aqui em São Paulo, o vereador... porque também não é fácil, né? Ele é um fundador do PSDB, então toda a vida política dele aqui em São Paulo foi com esse grupo que era a esquerda do PMDB, que na Constituinte saiu. Acha ele um bom nome para... Fernando Henrique, e ele era um dos fundadores disso. Ele me parece um pouco bloqueado no PSDB. O senhor acha ele um bom nome para candidato a presidente? Estamos falando em termos pessoais, de qualificação, é o melhor de todos. Agora, na minha avaliação. Mas isso não é meritocracia. Uma eleição não é um problema de meritocracia, que esse seria o melhor. Não é uma questão de avaliação, e muito menos uma avaliação individual. Mas aqui em isso São é um Paulo problema da soberania popular. Não é uma figura desgastada depois dessas recentes? Não é uma figura desgastada depois dessas recentes derrotas, deputado? Inclusive, um vereador aqui em São Paulo vamos fazer o seguinte, Lula perdeu 4 eleições e muita gente dizia que era desgastado. E tanto é que na última eleição dele, ele foi fazer aliança com um capitalista. Lembra-se disso? E como é que o maior capitalista brasileiro, a indústria têxtil nacional. É um homem que de esquerda. Por isso mesmo que fez um governo que atendeu todos os interesses da direita. Aí, de vez em quando, alguém pergunta para mim, mas e a direita nacional? Eu digo, para quê? Se o PT faz a política que interessa a ela. Qual é o banco que reclama da política de Lula? Quem é que vai reclamar do BNDES? Pode reclamar quem não está sendo bem aquinhoado, porque não é apadrinhado de Lula. Porque o capitalismo brasileiro não reclama nada do governo Lula. Pelo contrário, até acha muito bom porque cooptou determinados movimentos sociais, mais do que isso, entrega para os pobres a funcionalidade conservadora do assistencialismo, da política compensatória, não muda nada. Quer um exemplo? O Nordeste melhorou, o Brasil todo melhorou. Eu costumo dizer que desde o Plano Real, e eu sou responsável também por isso, que eu era líder do governo Itamar, Fernando Henrique, ministro da Fazenda, pois bem, o Plano Real ajudou este país a encontrar um caminho de estabilidade contra o processo inflacionário que gerou ganhos efetivos. E desde ali a gente vem avançando. Agora, de mudança fundamental que uma esquerda poderia fazer, ao contrário. Esse programa Bolsa Família, que vem desde Fernando, é política compensatória. É política dos neoliberais. Deputado, tem funcionalidade conservadora, não muda nada. Pode melhorar a situação no presente. Mas o Nordeste continua, infelizmente. Não é porque estão comendo rato, não.
É porque continua sendo o grande bolsão de miséria brasileiro. Deputado, não mudou nada. O senhor disse que a oposição teve em do governador Eduardo Campos. Não, mas não é um problema de governador, é um problema do Brasil. Isso não é, eu acho até que melhorou. O governador lá de Pernambuco tem um dado interessante. Talvez seja dos estados nordestinos aquele que tem mais investimento em obras estruturadoras. A partir de SUAP, houve algumas questões que até demonstram que ele tem um caráter desenvolvimentista interessante para ser analisado. Não é por outra coisa que empresários da indústria brasileira estão analisando Eduardo, não. Pois é, o senhor está fazendo política aqui em São Paulo. O senhor acha que o Eduardo Campos tem condições de entrar aqui? O senhor está falando que os empresários estão falando tanto ele. De onde são esses empresários? São daqui? São de outros estados? Não sei. Bom, eu estou falando... Eu não conversei com nenhum empresário, não. Está dizendo. Não, eu tenho recebido informações. Não conversei com nenhum, até porque também não é muito a minha praia. Nunca tive muito contato com empresários. Não é que os exclua, não, até porque desde que a gente foi derrotado, a questão do mercado a gente leva em consideração. Nós fomos derrotados e não adianta fugir de uma realidade do mundo. O mercado tem presença, não vou substituí-lo por planejamento estatal. Isso foi uma experiência e não tem por que voltar. Mas o fato de você falar em São Paulo, se ele entra o mineiro? Não sei. Bom, é mineiro e gaúcho. O senhor está fazendo política aqui. Não, mas eu sei. Não, eu não estou perguntando a você. Talvez eu esteja perguntando a mim também. Né? Será que vai entrar a mineira gaúcha? Qual é a sua aposta? Aposta que entre. Eduardo Laes. Se não tivesse perspectiva disso, ele estaria sendo falado em Pernambuco. Se houver não perspectiva aqui de agora Serra apoiar, a Daniela vai fazer uma pergunta. Não estaria discutindo aqui e agora no Roda Viva. Se houver essa perspectiva de Serra apoiar Aécio Neves, se houver essa perspectiva, só completando, se houver essa perspectiva de José Serra apoiar Aécio Neves, o senhor falou tanto no Serra como a melhor opção? Olha, o senhor que conhece bem esse tucanato paulista aí, o senhor acha que... Eu sou muito amigo de Serra, mas eu não sei o que ele pensa, não. O senhor sabe melhor do que nessa questão, eu não sei. O que eu posso dizer é que há um sentimento, e isso é um sentimento meio generalizado. Eu nem comungo muito com isso. Eu participei de campanha em Minas, eu não diria que fez corpo mole, não é bem isso. Eu sou mais objetivo nisso do que ficar achando que não ganhou em Minas por conta disso. Mas há um sentimento em amplos setores do PSDB, particularmente em São Paulo, que em Minas Aécio se preocupou muito com a sua eleição. Será que isso hoje terá... Olha, há umas besteiras na Federação Brasileira, de vez em quando você fica uma briga, me lembro de Itamar, quando ficava um pouco Minas, São Paulo, que até um determinado momento, isso nós lá no Nordeste temos Pernambuco, Bahia, já teve um tempo com o Ceará, quando você tem essas disputas de bairrismo, muitas vezes é uma emulação que faz avançar. Essa do PSDB, infelizmente, parece que não faz eles avançarem, isso só atrapalha. Mas eu não posso dizer a você se ele ficar no PSDB, ele vai votar no candidato do PSDB. Se ficar, o que é uma probabilidade que também não fique. Deputado, eu só vou tentar retomar um ponto que o senhor colocou ali para ver se a gente consegue fechar um raciocínio. O senhor veio falando sobre desempenho ruim da economia, fez um discurso até um pouco emocional, as pessoas que estão sofrendo com a seca no Nordeste, mas todas essas coisas colocadas exaustivamente pela oposição, o PIBinho, a maquiagem fiscal, nada disso tem surtido efeito na avaliação da presidente Dilma. E a oposição vem sendo derrotada sucessivamente desde 2006. O que está acontecendo? A oposição está sem discurso, não está conseguindo se comunicar com o eleitor? Qual é a dificuldade da oposição que vê o problema e não consegue traduzir isso? Ou é o eleitor que não está interessado em economia? Qual é o problema? Olha, não é bem assim. A avaliação da Dilma pode ser boa, do governo é muito ruim. Se você for fazer a decantação, como é que a população está vendo o setor de saúde? É desastroso.
A pesquisa indica que é mais de 65% achando um desastre. E claro que isso mistura governo federal, governos estaduais, mas a população não está tendo uma boa visão de uma questão básica. Isso ele junta todos os governos. Na educação, a mesma coisa. Segurança pública é um problema que começa a preocupar tanto que aquilo que a Constituição diz está todo mundo não mais dizendo. Não, isso é responsabilidade dos estados. Porque até todos os prefeitos começaram a discutir como tendo também responsabilidade na questão da segurança. Por quê? Porque é tão grande a rejeição aos níveis de violência, a questão da insegurança, que isso passou a ser discurso também de prefeito. Assim, antigamente, quando falava de segurança, dizia, isso é um problema do governo do Estado. Hoje não é mais, por conta desse nível de preocupação que traz para a sociedade. Então, não vamos nessa. E tem mais. Se não valesse nada, o PIBinho, o repique da inflação, ninguém dizia, como disse lá, é economia idiota, né? Não diria isso. Por quê? Porque a economia vai cobrar o seu preço. Se não está cobrando ainda, é porque não chegou a um nível, por exemplo, de o desemprego começar a ser algo realmente preocupante. Em alguns setores começa a ter. Se não fosse o serviço, nós já estaríamos com um grave problema de desemprego na indústria. O ABC aqui de São Paulo é um exemplo. Nada indica que até 2014 os níveis de inflação e desemprego vão estar muito diferentes do que estão agora. Eu não sou manteiga. E a avaliação da presidente não se mexe, esse é o meu ponto. Ao avesso. Eu não vou dizer que vai ser o desastre, que ele diz que vai ser a maravilha. A maravilha dele a gente está vendo que é um desastre. Eu não vou avisar você que é um desastre, mas eu digo, olha, tome tento. Porque uma economia que cresce menos de 1%, evidentemente, não pode sustentar níveis de emprego alto. Ao contrário. E tem mais. Quando vier problemas de desemprego, nós estamos numa sociedade que, por exemplo, endividou tremendamente a família brasileira, como nunca. Isto vai pagar um preço. Agora, eu espero que não seja algo dramático. Eu espero. Mas já tenho alguns sinais que, se a gente quiser, a gente pode ver. A apreensão de automóveis é algo como nunca visto antes. E eu já vi isso antes, talvez pela minha idade. Teve um período do milagre econômico de Médici que, perto do seu final, tinha os chamados consórcios. Eu não sei se Mário tem idade para isso, mas se lembra dos consórcios? Também era também uma febre. Todo mundo comprando automóvel, não era com R$1 em bancos pan-americanos, em toda essa parafernália absurda e imoral que foi feita para vender automóvel em 80 meses, mas era uma tentativa de desovar também automóvel naquela década do milagre. Depois que a coisa cessou, o que tinha era advogados e mais advogados apreendendo automóveis, né? Então, eu já vi isso. Não sei se vamos ver, espero que não. Não torço por isso, não. Eu não sou daqueles que gostam de ouvir Brasil, ame ou deixo, mas de forma nenhuma eu gosto. Com licença, deputado, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já com a entrevista. Voltamos ao vivo com o deputado federal Roberto Freire. Deputado, o senhor falou aí no Esquerda Democrática, os caminhos para a Esquerda Democrática. O seu partido nominalmente é socialista. Queria saber duas coisas. O que é, na sua visão, essa Esquerda Democrática? Porque a economia que mais cresce no mundo hoje é chinesa, é um partido comunista, uma ditadura de um partido comunista, partido único, e que está fazendo uma acumulação de capital lá, que é uma maravilha. O trabalho é praticamente militarizado, os quadros do partido têm propriedades. Então, é uma esquerda não democrática, mas que está à frente do maior crescimento capitalista dos últimos 50 anos. Isso é a primeira questão. Eu queria que o senhor tentasse definir o que é esquerda democrática e se o Partido Popular Socialista deve ser considerado socialista e de que maneira?
Olha, eu acho que você perguntou e respondeu. Eu não. A China não é esquerda democrática. Partido Comunista. Sim, mas é esquerda, mas não é democrática. Você mesmo disse. Existe um Você quer uma divórcio esquerda democrática? Existe um divórcio entre o capitalismo e a Não, democracia? mas é esquerda. Você também, aí eu não vou dizer que, por exemplo, o PT não é de esquerda. É. O PT é. O seu governo, não. Não tem nenhuma dúvida. Mas eu vou mais para mostrar onde é a esquerda democrática. Eu me recordo que o PCB, nós éramos considerados um dos partidos mais gorbachovianos que existiam naquele período da perestroika, da glasnost. E eu me recordo bem, numa das discussões, o próprio Gorbachev esteve na Escandinávia e disse lá, olha, vocês sociais-democratas fizeram muito mais pela classe operária do que nós, os comunistas. A Escandinávia é uma esquerda democrática. Tem a ver, inclusive, com um cisma mais ou menos histórico no movimento comunista internacional lá atrás. Rosa Luxemburgo era claramente pela liberdade na questão democrática, preocupações com a democracia, coisa que os bolcheviques não fizeram. Os socialistas europeus, em grande parte, não seguiram a Terceira Internacional, que foi criada a partir do Partido Comunista, Leninista. Então, você tem dentro do movimento da esquerda mundial uma componente democrática. Nós, do PCB, temos um dado muito interessante. Inclusive, até recentemente faleceu um grande intelectual, Carlos Nelson Coutinho, que era do PCB, ele junto com Leandro Konder, que escreveram alguns artigos e trouxeram muito uma ideia própria dos italianos do valor universal da democracia. E que o Partido Comunista Brasileiro se apropriou um pouco disso, fez uma crítica mais radical da questão do stalinismo, isso lá na década de 50. Eu já entrei num partido que não tinha mais nada a ver com o stalinismo, que eu entrei em 62. Isso tinha ficado com a criação recente do PCdoB, que era stalinista, maoísta, e depois virou, inclusive, até tirando o grande farol do socialismo no mundo. Bobagem que não tem tamanho. Mas o fato é que essa ideia da questão democrática como questão central vem de há muito tempo dentro do partido. Isso é uma preocupação, inclusive no Brasil, quando você tem, por exemplo, dentro do PT, setores que democracia é uma meramente questão tática. É isso que eu queria questionar o senhor. Não é um problema estratégico, universal, de respeito aos direitos. Tem vários setores, não é todo o PT. Mas existem setores lá que defendem que a democracia não é um valor fundamental. O senhor falou logo no começo, o senhor achava que o PT não era uma esquerda democrática, o senhor usou o termo até antirrepublicano. Minha questão é por quê? Porque o PT surgiu como partido no regime democrático. Ele conquistou o poder na vigência da Constituição de 88, que é a Constituição mais democrática da história do país. E se manteve no poder dessa forma. Nós temos um ambiente de quase plena democracia. Claro, e o Lula teve a oportunidade de conseguir um terceiro mandato presidencial. Você pode até se discutir por que ele não foi isso, mas ele não buscou um terceiro mandato. Mas você sabe qual é o problema? É que você está falando de uma coisa que eu não falei. Pelo contrário, nós estamos vivendo o mais longo período da história republicana brasileira de plenitude democrática. Sim, mas é que Mas o senhor disse que o PT não era esquerda democrática. Mas o senhor disse que o PT não era da esquerda democrática. Quer que eu dê um exemplo? Claro, republicano não é. A tentativa de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal por conta da sentença dos mensaleiros, evidentemente não é uma atitude republicana. Evidentemente. Então não tem que fugir e dizer que é republicano isso. Não, republicano é você contestar qualquer decisão. A decisão da justiça não é algo que você não critique, você não discorde, sim. Agora, você tentar desmoralizar o poder judiciário de uma república, evidentemente, não é atitude republicana. E isto o PT vem tentando fazer, através, inclusive, sem que haja, da parte das lideranças expressivas do PT, grande contestação. Ao contrário. Quanto na questão democrática, nós vemos que o PT tem setores que insistem não em discutir regulação da mídia,
Que você pode até dizer que tentamos isso na Assembleia Nacional Constituinte. Se você pegar a Constituição, tem lá vários artigos que tenta diversificar, regionalizando os programas de televisão. Nós, do PPS, votamos a favor da empresa estatal de televisão. É importante que tenha, claro, dentro do pluralismo, você ter... Nós somos defensores da televisão, dos poderes da República, legislativo, judiciário, dentro de um pluralismo daquilo que do próprio poder, do governo. Não estamos aqui querendo dizer que é só da empresa. Eu digo a você que nós, comunistas, já tivemos um outro modelo que se assemelha muito a essa ideia de controle bolivariano, sem o nome bolivariano aqui. Isso não é muito democrático, rapaz, porque a vida mostrou que isso gera totalitarismo. E eu mesmo fui um tempo militante do Partido Comunista que defendia e falava esse mesmo mantra. Não, nós não temos liberdade de imprensa, temos de empresa. E não deu certo que a gente pensava como outro modelo. Tentar quebrar monopólios, tudo isso se tentou e está lá na Constituição. Mudamos muito. Antigamente era concessão dada pelo poder, hoje é leiloada. Influência política, infelizmente, houve. Mas só que esses que exerceram muito essa influência estão todos lá no governo do PT. Não, eu não estou querendo com isso dizer que o PT é antidemocrático. Mas há gestões dentro do PT de setores que não respeitam a democracia também. É nesse sentido. O senhor, na Constituinte, o senhor chegou a votar contra o presidencialismo. O senhor continua achando que a melhor opção é o parlamentarismo? Sim, e há hoje estava lendo até de uma pessoa que eu respeito muito, um intelectual brasileiro, dizendo que o Congresso Nacional, tal como está, mostra que nós não podemos ter parlamentarismo. Não é bem assim, até porque se tivesse parlamentarismo, o Congresso não seria esse. Mas no plebiscito a população brasileira foi a favor, do presidencialismo. Mas eu lamentei tremendamente que tivéssemos, por exemplo, naquilo que na Constituinte nós fomos derrotados, ganhamos na sistematização, fomos derrotados e conseguimos criar o plebiscito, inclusive anistiando a monarquia, que fizemos também o plebiscito para república ou monarquia. Nós trabalhamos para que houvesse aquele plebiscito. E o que é que aconteceu? Você teve um PT e o PDT de Brizola, ambos imaginando que era a vez deles se eleger presidente. Então, não quiseram. Abandonaram o parlamentarismo. Então, aí o que é que eu vi? Uma esquerda brasileira, uma parte dela grande, que por tradição europeia, é importante lembrar, quando o parlamentarismo se implantou, era uma superação daquilo que era um pouco filhote do absolutismo monárquico. A República, na Europa, em grande parte, era presidencialista. A mudança para o parlamentarismo teve muito a ver com a luta da esquerda. Só que no Brasil, uma parte da esquerda muito expressiva, talvez a maior força da esquerda, se aliou com os conservadores, e eu vi o PFL junto com Brizola e com Lula defendendo o presidencialismo. E deu um azar. Mas o senhor subiu no palanque com o PFL, agora dentro, o senhor subiu no palanque com o Democratas em 2006 e 2010, ao lado do PSDB. Não, mas e daí? Mas eu não o senhor estava falando que viu o Mas PFL eu não fui junto deles para defender presidencialismo, eu estou falando presidencialismo parlamentarismo. Mas o senhor vê... Não. Eu não estou defendendo o presidencialismo dos conservadores. Eu estou estranhando que a esquerda, por uma visão de que era a vez de cada um dos seus líderes, legítimo, eu não estou dizendo que não é não, mas Lula achava que ia se eleger presidente. E aí não queria parlamentarismo, continua, porque a ideia do Salvador é muito forte. Brizola, a mesma coisa. E perdemos talvez uma oportunidade histórica de ter um regime muito mais democrático, com todos os seus defeitos, mas que, não tenho dúvida, não teríamos esse Congresso que temos aí. Até porque quando o Congresso começa a fazer muita besteira, é dissolvido. E se convoca o povo para que escolha o novo Congresso. Esse é o democrático. Foi nesse sentido que eu estava dizendo, lamentavelmente. Mas teve um dado que conspirou contra nós. A vida é incrível. A gente imaginava que iria ganhar o parlamentarismo, até porque a crise do governo Collor, e que ele escreveu um livro sobre isso, conversamos muito, a crise do governo Collor ia gerar impasse.
E o parlamentarismo poderia vir como a ideia de solucionar o impasse da crise de um presidente e de uma tentativa de impeachment da parte do Congresso. Só que não gerou impasse nenhum, ao contrário, o impeachment se realizou. Aí o que é que aconteceu? Os presidencialistas ganharam um grande discurso. Quando tem um presidente desqualificado, no caso de Collor, então podemos botar para fora, o impeachment está aí. Por que precisar de parlamentarismo? O presidencialismo tem instrumentos para resolver. Isso aconteceu na véspera do plebiscito. Perdemos, claro. Aquilo que a gente pensava que iria ser a nosso favor, não foi. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já para o último bloco da entrevista com o deputado Roberto Freire. Voltamos ao vivo para o último bloco da entrevista com o presidente do PPS, Roberto Freire, e o Bruno vai fazer uma questão e depois a Sheila Magalhães. Deputado, no segundo bloco o senhor citou assuntos como o aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo. Esses temas tiveram uma certa repercussão na campanha de 2010, exatamente no momento em que a Marina Silva começou a subir nas pesquisas de intenção de voto. O senhor convidou a Marina, inclusive, para fazer parte do PPS, é possível que ela até dispute uma eleição pelo PPS, mas queria saber qual é a opinião do partido, a sua opinião sobre esses casos. A Marina tem uma posição pessoal, mas defende uma consulta pública em relação a aborto, casamento gay e legalização da maconha. Olha, eu não tenho por que deixar de ser muito afirmativo nisso. Eu, em 1989, candidato a presidente da República, eu fui o único candidato que me pronunciei a favor da descriminalização do aborto. E de lá para cá não mudei. Pode até, e o partido tem hoje setores que são contra essa posição, e uma das concessões democráticas que nós estamos admitindo fazer é que isso talvez compense chamar a sociedade para se pronunciar num referendo. Nada de plebiscito. Plebiscito é uma coisa muito perigosa, sim ou não, é um instrumento muito ditatorial. Referendo já é mais democrático, porque você se pronuncia sobre algo concreto. Uma lei que, da forma como ela determina, é um conceito, não é apenas uma emoção, sim ou não. Então tem um referendo. Talvez nessa questão você tenha isso. Nas outras, o partido tem uma posição muito clara, tem nada que referendo. Nós já votamos algumas vezes e defendemos que o mundo moderno, evidentemente, tem que respeitar direitos humanos na sua diversidade. A diversidade sexual é uma delas. A orientação, eu fui até na Constituinte, fui um dos que defendeu uma emenda que era muito ligada a esse movimento que lá ainda não existia, era muito embrionário, que era chamada não haver discriminação de sexo, religião, filosofias ou qualquer outra, era a chamada orientação sexual, que eles defendiam isso. E eu fui um dos autores dessa emenda, portanto, defendo isso há muito tempo. É uma postura que o PPS e que traz do PCB. Essa questão do aborto, muito ligada à luta da questão do gênero, da mulher. O partido tem isso desde 46, com Zuleika D'Alembert, que era uma figura do Comitê Central. O partido guarda um pouco isso e nós estamos mantendo isso. É uma boa tradição que a gente não rompeu na superação do partido. Marina, evidentemente, que se vier, vai ter um choque e não vamos ter que resolver com ela num programa mínimo. Ela pode ter uma posição contrária, mas já que aceita a consulta popular, nós concordamos na consulta popular e cada um vai adotar a posição individual que tem. Eu, defendendo a descriminalização, defendendo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com toda sorte de direito que isso implica.
Isso não vai criar um constrangimento? Um choque sim, mas um Não, constrangimento. olha, constrangimento não, porque a gente já tem alguns companheiros no partido que têm posição divergente dessa nossa. A Sheila quer fazer uma pergunta. Deputado, O partido, quando fez a mudança, deixou de ter uma doutrina marxista-leninista e um centralismo democrático. Nós fomos para um pluralismo dentro do pensamento dessa esquerda democrática, desde lá, quando o PPS foi criado. Então, essa convivência nós estamos tendo. Tem sido boa, nós avançamos. Tinha um deputado do Rio de Janeiro, que era inclusive desse movimento que tem dentro do Congresso, da Frente pela Vida, que é muito ligado a setores da igreja. E a gente só pediu a ele que toda vez que ele se pronunciasse, ele dissesse: essa é a minha posição, não é a do meu partido. E ele aceitou e vivemos bem. O senhor falou muito rapidamente no último bloco sobre a atual situação do Congresso Nacional. Enfim, seja pelas acusações contra deputados, senadores, seja pela baixa produtividade, né? Estamos em março e o orçamento ainda não foi aprovado. Enfim, que caminhos o Congresso precisa hoje trilhar para sair desse fim de poço em que se enfiou? Olha, eu não sei se é porque eu tenho mais de 40 anos de mandato parlamentar, mas não tenho o esprit de corpus, mas eu tenho muito cuidado quando uma crítica vem para o parlamento. É fácil criticar o parlamento, até porque ele é o representante maior da pluralidade e das contradições que existem na sociedade. Então, nada lá é único, nada é consensual, unanimidade. Então, ainda bem, porque Nelson Rodrigues já disse que era burra. Então, o Congresso é sempre muito contraditório e é fácil você criticar. Não é? Eu não diria que o Congresso, por exemplo, não aprovou o orçamento porque o Congresso é relapso. É porque o governo executivo não quis. É um governo que atende demanda do governo. É um Congresso que atende demanda do governo. Um governo que tem mais de 2/3 dos parlamentares e eu não consigo aprovar um orçamento se eu quiser. Mas isso não é culpa do próprio Congresso? Hein? Mas isso não é culpa do próprio Congresso? Não, se o Congresso quisesse, não ia lá e votar? Não, o Congresso, se não tem o Executivo para exigir e cobrar, o Congresso vai querer saber se o Executivo vai cumprir com a execução das emendas dos parlamentares, vai exigir, inclusive, uma certa promiscuidade na relação, porque interessa ao Executivo. Olha, a gente precisa botar na cabeça o seguinte: quem tem chave do cofre e quem tem caneta é o Executivo. Mas por que o Congresso, então, não aprova o orçamento impositivo na questão das emendas, que é um assunto que está sendo debatido há esperando séculos que Henrique Eduardo Alves cumpra a sua promessa e coloque o orçamento impositivo. Eu não sei se seria o melhor, mas para esses executivos que tentam desmoralizar muito tranquilamente o Congresso, o parlamento, talvez seja uma coisa boa, porque aí não vai ter mais moeda de troca. Quer um exemplo? Quer um exemplo de desrespeito ao Congresso? O Congresso, em setembro, votou uma emenda, numa medida provisória, que isentava a cesta básica de impostos. Isso é uma luta antiga. Recentemente, até deputados do PT apresentaram um projeto. O governo foi lá e disse: não, retira. O do PT retirou, a pedido da presidente da República. Só que quando veio votar essa medida provisória, num certo contrabando, que é uma prática comum que está lá no Congresso, incentivada pelo Executivo também, que aproveita as medidas provisórias nos chamados projetos de conversão, aí um deputado do PSDB, o deputado Bruno Araújo, entrou com a emenda isentando a cesta básica. Foi aprovado. Foi transformado em lei. Foi mandada a sanção presidencial. O que é que faz Dilma? Veta exatamente este ponto. E faz o quê? Menos de 4 meses depois, lança essa proposta como se fosse dela. Aí alguém diz: bom, mas a oposição está reclamando da proposta? Não, ao contrário, se a oposição apresentou, quem é que vai ficar contra isso? Agora, o que eu fico contra é essa desonestidade intelectual de vetar para se apropriar e sair como dela.
No dia Um desrespeito ao no Congresso. Dia da Mulher, né? No Dia da Mulher aprovou. Um desrespeito ao Congresso. Ela podia dizer até, no veto, dizer, olha, isto corresponde ao pensamento do governo, até fazer menção aos deputados do PT, da sua base, que apresentaram, podia fazer, mas devia ter essa honestidade intelectual de fazê-lo. Não fez. A culpa é do Congresso? Ao contrário, o Congresso sai como se nada tivesse preocupação com isso. Olha, a luta nossa há muito tempo, e eu estou lá há muito tempo, para isentar cesta básica, para isentar de impostos remédios. É uma luta antiga. Com os remédios, a gente até teve alguns avanços. Teve um deputado do PSB, era deputado senador, aquele Haddad, Jamil Haddad, lá do Rio. Ele apresentou uma ideia do genérico, Serra, ministro da Saúde, implementou o programa dos genéricos, aí conseguimos superar, diminuindo o preço dos remédios, porque é um absurdo no Brasil, em função da alta carga tributária que incide nos remédios. Não conseguimos avançar nisso. Se ela fizer agora, ela pode fazer, mas depois de um Congresso se aprovar, ela vetar e aparecer, evidentemente que não é uma prática correta. Isso é de desrespeito ao Congresso, e ela fez. A culpa não é do Congresso, embora o Congresso seja muito responsável. Por exemplo, agora mesmo, essa escolha para Chalita da Comissão de Educação, depois de estar uma denúncia, eu digo o nome, até porque tem que se dizer. Não deveria ser, como não deveria ter sido João Cunha, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele sendo réu num processo do Supremo Tribunal Federal, como não pode ser um Conselho de Direitos Humanos alguém que tem uma postura, no mínimo, controversa, que é o caso do senhor Feliciano. Agora, o Congresso acontece isso, sabe por quê? PT e PCdoB não escolheram a Comissão de Direitos Humanos, não quiseram. Aí foi para o PSC. Aí o PSC indica um pastor que não tem, nem mesmo dentro da igreja, parece unanimidade. Vai dar uma confusão grande, mas que dê. Esse é o processo democrático. Deputado, eu queria voltar a um assunto do bloco anterior. O senhor faz críticas à gestão econômica do governo Dilma, mas, ao mesmo tempo, o senhor fez críticas ao caráter liberal do governo Lula, né? Não, a crítica, na política econômica. A política econômica veio desde Fernando Henrique. Agora, o governo desde Dilma, Fernando Henrique, você pode falar tudo dele, Ah. menos que ele seja propriamente um governo liberal na economia. Quem? O governo Dilma. Porque ele é um governo intervencionista, ele é um governo que toma medidas protecionistas da indústria nacional, é um governo que intervém no câmbio. E de forma muito equivocada, esse é o problema. Eu queria entender exatamente qual é o foco da crítica da oposição, porque esse é um governo, digamos, tem todas, na gestão econômica, ele tem todas as características de ser um governo nacional desenvolvimentista. Não. Infelizmente não é, era bom que fosse. Mas só uma coisa boa, é que você está assumindo a crítica que nós fazíamos desde o governo Fernando Henrique, de uma política liberal ou neoliberal na economia, inclusive seguida por Lula. Ainda bem que você aceitou isso. Dilma é um pouco diferente. O senhor fez essa crítica aqui. Eu fiz e faço, e continuo fazendo, só que você reconheceu, para dizer que Dilma é diferente. Eu quero dizer que Dilma, e disse aqui também, se você não percebeu, Dilma tinha algumas veleidades de mudar. Na questão da taxa de juros, ela está lá, uma política, só que a incompetência é tal que nem naquilo que ela pensa, que entende, que é o setor energético, nós estamos um desastre aí. E só não temos racionamento e tudo mais por conta das termoelétricas. Não é por nenhum planejamento ou por nenhum grande investimento, não, porque nós não temos. Foram essas termoelétricas que foram criadas a partir do racionamento lá no governo Fernando Henrique, que está nos salvando. Porque ela, como grande entendedora do setor energético, nos trouxe para um desastre, um estrangulamento. Uma energia tremendamente cara que vai ter que tirar do tesouro para poder ela garantir para a população que a taxa de energia é barata. Veja, isso é um fato concreto. Então, ela pode até ter ideia, e eu gostaria de que as ideias que ela tem nesse rumo dessem certo. Porque essa crítica a gente vem fazendo há muito tempo. Mas, infelizmente, não adianta dizer que ela vai fazer alguma coisa porque o seu governo
Infelizmente, é muito Se o incompetente. candidato do PSDB, por exemplo, se for o Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência, se for o Aécio Neves, Não sei. for Olha, fazer um discurso de recuperação da gestão e da política econômica do governo Fernando Henrique, o senhor vai se opor, então? Eu quero dizer a você, talvez até para um pouco da história, nós fizemos oposição a Fernando Henrique. O PPS fez nos dois governos do Fernando Henrique. Aprovou todas o fundamento e ainda do plano, o senhor aprovou todas. Claro, e ainda bem que aprovamos algumas delas, porque hoje a gente pode ficar tranquilo e dizer que aprovamos, diferentemente do PT, que votou contra todas. Agora, nós votamos pela responsabilidade fiscal, criação das agências, nós votamos pelos FUDEB, nós votamos em várias, inclusive, das privatizações. Até por isso que não estamos nada contra que o PT privatize agora. Mas que bom, quer dar outro nome? Dê outro nome. No fundo está privatizando do mesmo jeito, até porque Fernando, quando privatizou, foi fazendo concessão também em alguns setores. Mas isso deixa para lá. O que eu estou querendo dizer a você é que se Dilma, no seu projeto de redução das taxas de juros, um projeto de desenvolvimento para o país voltado para a produção, para discutir a questão industrial, um BNDES que se voltasse para as inovações tecnológicas, buscando um nicho daquilo que é o futuro, poderia chamar o PPS que nós iríamos conversar. Agora, ela ficar pensando política de conceder incentivos para manter consumo ou desocupar pátio da indústria automobilística brasileira, com o PPS não conte não, porque isso é um grave equívoco, que Lula fez num outro momento da economia internacional e que o Brasil não se preocupou em ouvir a crítica. Foi na euforia. Está se pagando agora e ela pensa continuar. Deputado, o que é? É um grave equívoco dela. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a presença da Daniela Lima, da Denise Rotenburg, da Sheila Magalhães, do Bruno Bogossian e do Guilherme Evelim, dos tuiteiros, do Paulo Caruso. Agradeço especialmente ao senhor, deputado Roberto Freire. Boa Conferência Nacional no mês que vem, que o senhor consiga nos explicar, consiga fazer aí um projeto que encante os brasileiros. Isso daí você está falando para os ouvidos dos brasileiros, que pode ser música para nós do PPS. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira.